E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E como vocês puderam perceber pelo título, neste vídeo eu vou dar dicas para vocês de como estudar posicionamento radiológico. Por quê? A parte 1 já foi feita, está aparecendo aqui nos cards para vocês. Então acompanhe aquele vídeo lá também, que vai poder lhe ajudar cada vez mais. Bom, se você é novo no canal, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. E também já vai deixando o like aí, curta o vídeo para poder ajudar o nosso trabalho. Estamos numa meta de alcançar a marca de 100 mil inscritos e eu conto com você para poder alcançar essa meta. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, para quem estudou posicionamento, para quem estuda e para quem vai estudar, existem vários métodos, várias formas de você poder aprender, mas existe uma mais fácil, existe aquela que é mais específica, que é mais pontual. Bom, neste vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês exatamente para poder pegar essas partes pontuais e você aí sair na frente e poder entender melhor e muito mais de como você estudar posicionamento da maneira mais fácil. Então pegue aí o seu caderno, o seu bloco de anotações e vamos lá anotando todas as dicas aí. Primeiro, antes de você estudar posicionamento, você precisa conhecer o que é que você vai radiografar, o que é que você vai estudar por aquele raio-x. Então para isso você precisa entender a anatomia. Mas calma, não é a anatomia humana toda não, calma. Na anatomia humana, voltada para o sistema esquelético, nós temos aí alguns marcos topográficos, que são pontos anatômicos que estão espalhados por todo o corpo humano, que por sua vez a gente deve utilizar para poder localizar o raio central e também o topo do chassi, ou aonde o chassi vai ficar centralizado. Esses marcos topográficos são muito importantes, por quê? É a partir deste, como eu falei, que vocês vão centralizar o raio central, que vocês vão utilizar para o posicionamento da parte e até mesmo localizar e centralizar corretamente o chassi. Então, entender os marcos topográficos do crânio, do tórax, do ombro, do antebraço, do cotovelo, do pé, do joelho, de todas essas regiões que comumente são radiografadas, é muito importante para você entender. Porque na hora que você for realizar o posicionamento, você vai precisar tocar nesses marcos topográficos. E se você não conhecer o que é um marco topográfico e quais são os marcos topográficos de cada região, você vai ficar perdido. É tipo você ter um mapa e não saber para onde ir. Então, basicamente, o corpo humano ele é tipo um mapa. Então, você vai saber onde começa e onde termina a estrutura por meio desses marcos topográficos. Então, a primeira dica é conhecer bem o que são e quais são os marcos topográficos. Segunda dica, para você estudar bem o posicionamento radiológico, você precisa conhecer, no mínimo, todas as incidências de rotina. Poxa, professor, são muitas incidências? Não são muitas, mas são aquelas que são realizadas frequentemente. Então, são incidências de rotina do crânio, do tórax, abdômen, pelve, membro superior e membro inferior. Se você souber todas as incidências de rotina, entenda, saber as incidências não é saber como é realizada. Inicialmente, para você começar a estudar, você tem que saber quais são as incidências de rotina. Por exemplo, quais são as incidências de rotina do cotovelo? EAP e perfil. Quais são as incidências de rotina do punho? PA e perfil. Quais são as incidências de rotina da mão? PA e PA oblíqua. É isso que eu estou lhe dizendo. Conhecer quais são as incidências de rotina de cada estrutura. Depois que você conhecer cada uma delas, aí você se aprofunda. Você vai estudando detalhadamente exatamente as informações de como realizar cada exame. E temos vídeo aqui no canal explicando como realizar a radiografia do crânio, do abdômen, de pelve, de fêmur. Então fica muito mais fácil com o Radiologando. É só você assistir o vídeo e ir anotando as informações. Então saber quais são as incidências de rotina é muito importante e é a segunda dica. Então vamos lá para a terceira dica. Saber como é realizado essas incidências de rotina fora do setor. Porque no livro, basicamente, está descrito as informações de como é que a gente realiza o exame no setor, com o paciente deambulando, com o paciente conseguindo fazer todos os movimentos tranquilos e possíveis.
Agora, quando um paciente é politraumatizado, como a gente vai realizar esse exame? Bom, é importante você saber exatamente também como realizar o exame fora do setor, saber como realizar o exame na UTI, como saber realizar um tórax, um crânio, um perfil de crânio com raios horizontais, um perfil de coluna com raios horizontais, um AP de pelve. Todas essas estruturas é importante você também saber como é realizado fora do setor, porque assim a sua mente ela vai expandir muito mais e você vai compreender melhor a importância disso tudo. Quarta dica, além de você saber como é realizado o exame fora do setor, é importante você também saber como é realizado os exames em crianças. Afinal de contas, criança é um paciente diferenciado. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, a gente tem que utilizar uma técnica adequada, porque se a gente não utilizar uma técnica adequada, a gente corre o risco de errar todo o procedimento e ter que refazer. E daí a gente vai gastar um pouco mais de tempo, a gente vai repetir a dose de radiação e isso não é interessante. Então, antes de você realizar o exame em criança, sempre avalie as condições do qual ela se encontra. Se está com acompanhante, se está sem acompanhante, e assim você poderá realizar o exame da melhor maneira, sempre com a ajuda do acompanhante. Orientar o acompanhante para que ele possa segurar a criança caso seja necessário. E também temos um vídeo deste aqui no canal explicando como realizar exames em crianças. O passo a passo vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês também. É importante porque na hora que você está na correria, no dia a dia do plantão, nem sempre a gente consegue manter aquela calma, manter aquela serenidade. Mas, infelizmente, querendo ou não, a gente como profissional, a gente tem que prezar pela ética e pelo bom atendimento. Então, independente do paciente, independente do exame que ele for realizar, a gente sempre tem que realizar da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível, para que ele possa ser rapidamente diagnosticado e o médico poder tomar a conduta adequada para a sua recuperação. Então, entender como é realizado os exames em crianças é muito importante, porque tem pessoas que não gostam de realizar exames em crianças, mas não é porque ela não gosta, às vezes é porque ela não sabe. E aí é importante a gente destravar isso aí para poder começar a colocar em prática, para na hora que você precisar, você poder realizar o exame. E para finalizar, a quinta dica. Você fez todo o procedimento, botou a técnica adequada, fez o posicionamento adequado, e agora? O que é que eu preciso ver na imagem para saber se ela está boa? Aí é que tá. Quando você vai realizar um exame, você precisa saber quais são as estruturas que precisam ser visualizadas e vistas na radiografia. Então a quinta dica é saber e identificar se as estruturas que você radiografou, elas estão sendo visualizadas, elas estão sendo vistas no exame radiográfico, seja um exame de crânio, de pelve, de abdômen, de tórax, entre várias outras estruturas. Sempre tem um parâmetro radiográfico a ser avaliado. Estude isso porque também é muito importante. Bom pessoal, este vídeo vai ficando por aqui e eu espero que você aí tenha gostado e claro, aprendido um pouco mais. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, já deixa o like e curta o vídeo para poder ajudar o nosso trabalho. Estamos com uma meta aí de alcançar os 100 mil inscritos e eu conto com você para poder atingirmos essa meta. Bom, então eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!